essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, que está completando agora 25 anos. Desses 25 anos, são 25 anos de liderança do Programa de Transplante Mundial. No próximo dia 4, estão todos convidados para estar presentes aqui no Hospital do Rim, no intervalo das 9 da manhã até as 7 da noite, que nós vamos estar recebendo de maneira, uma confraternização informal, todas aquelas pessoas que contribuíram aqui com o Hospital do Rim. E convidei o Dr. Domingos, que dá uma contribuição muito grande, que vem mais de 40 profissionais da área de transplantes de Portugal passar aqui no Hospital do Rim, nesse período do Hospital do Rim está trabalhando. E nós passamos por um período que nós analisamos os aspectos cirúrgicos do transplante, um número grande de apresentações sobre transplantes, e sobre o processo cirúrgico do transplante. E nessas 2 semanas, nós estamos discutindo os critérios de publicação, o processo de publicação e divulgação dos artigos que nós enviamos para as revistas, para os periódicos. O Hélio, ele vai falar sobre o processo de publicação de artigo visto por um editor de periódicos. Ele é editor de 3 revistas, a principal delas é a editora adjunto do Transplantation. Eu vejo o Hélio, ele tem semanas que ele analisa 20 trabalhos como editor adjunto. É um trabalho muito duro de fazer, tem que ter uma prática muito grande. Ele foi adquirindo isso já há mais de 10 anos que ele faz esse processo. Também é editor do Transplantation Proceedings e do Current Transplantation Reports. É editor de 3 revistas relacionadas a transplante, que dá um trabalho muito grande, uma experiência muito grande. O Hélio é graduado aqui na Escola Pós-Medicina, fez mestrado e doutorado, eu fui orientador dos 2 mestrado e doutorado dele, e fez pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, 4 anos nessa universidade. Ele tem um fator H de 53, e tem o principal artigo dele mais citado, é um artigo publicado no New England, que tem mais de 2.000 citações. Então, o Hélio, nós trabalhamos junto há mais de 35 anos, eu estou no transplante há 40 anos, completando esse ano, de mais de 35 anos junto com ele. Tem sido um prazer muito grande trabalhar com ele, pela eficiência do trabalho que ele tem e pelo comprometimento assim, que ele tem com cada função que ele vai exercendo dentro do hospital ou fora dela. Um exemplo é dele ser editor adjunto da revista, de 3 revistas, o que dá muito trabalho. Depois ele ainda faz uma série de atividades aqui dentro do hospital. Não tem artigo que sai aqui do Hospital do Rim que não passa por ele antes, que é bastante razoável. Ninguém pode deixar de utilizar essa sua experiência para apresentar o artigo do jeito que ele deve ser apresentado, formatizar e até dar ideia desde o início da elaboração. A maior dificuldade que nós temos na elaboração do trabalho de um texto é que as pessoas acham que fazem um texto numa semana. E depois, quando eles começam a fazer, demora mais de 1 ano para elaborar um texto. E eles fazem de soquinho. Um dia faz, depois passa uma semana, começa de novo. E a elaboração do texto ela é sistemática, assim, você tem que estar trabalhando nele todos os dias, como nós fizemos na nossa tese de mestrado e doutorado, senão você não acaba nunca. E é difícil escrever. As pessoas não imaginam quanto difícil é escrever. Um artigo simples para uma revista, um editorial, você demora mais de 1 semana para fazer para escrever alguma coisa sobre o trabalho que você faz no seu cotidiano. Então, muito obrigado. Obrigado, Medina. É difícil até imaginar que já foram 35 anos, né? Mas foram, né? E todos os seus comentários iniciais aqui, eu vi várias pessoas se recolocando na cadeira porque estão passando por esse processo atualmente. Bom dia. Eu vou discutir com vocês alguns aspectos, não são todos com certeza, mas depois nós podemos abrir para discussão sobre o processo de publicação de artigos científicos visto por um editor de periódicos. E, na verdade, eu tenho esses 3 conflitos ou potenciais conflitos, como a doutora Medina mencionou, eu sou editor adjunto do Transplantation,
já há 10 anos. Editor do Transplantation Proceedings, que é uma revista onde eu mais tenho o papel de revisor do que de editor. E sou editor também desse Current Transplantation Reports, que é uma revista que publica, na sua maioria, revisões. No processo de publicação, existem 4 principais personagens envolvidos. A editora, que tem o foco na área comercial, ou estrutural, vamos dizer assim, porque nem todas são comerciais. Os editores, do qual eu faço parte, que tem a preocupação principal com o conteúdo científico da revista. Os revisores, que são os nossos pares, e dentro do processo de publicação, na minha opinião, são os principais personagens, e, é claro, todos os autores que querem divulgar o seu experimento, a sua investigação, para que outros possam se interessar e possivelmente até cooperar no futuro. Mas a primeira pergunta é, o que esses 4 personagens têm em comum? Por que eles estão envolvidos dentro desse processo? E, é claro, todos vocês vão concordar comigo que todos eles perseguem o fator de impacto. O fator de impacto é importante para todos eles, e a partir, primeiramente, do autor. Quando o autor publica o seu experimento, a sua investigação, num jornal com um fator de impacto elevado, com certeza ele ganha exposição. Ganhando exposição, ele pode ser convidado para fazer outros experimentos em outras situações. Ele pode realmente ser convidado para disseminar o seu conhecimento em diferentes congressos, ou seja, ele ganha visibilidade. E nós vamos ver que ganha mais do que visibilidade. O segundo é o público-alvo. O público-alvo são os leitores desses jornais. Recentemente, nós fizemos uma reunião com os residentes aqui, e foi perguntado qual era a credibilidade que se dava a artigos publicados em revistas de alto impacto. E todos eles foram unânimos que o que se publica nessas revistas são artigos de elevada qualidade, cuja mensagem possivelmente não deixa dúvida. Então, existe a credibilidade do leitor de que um artigo publicado numa revista de alto impacto é fidedigno, é verdade. O terceiro envolvido nesse processo é a instituição. O Lúcio falou da nossa instituição aqui, mas a instituição também se beneficia quando o autor publica um artigo científico numa revista de alto impacto. Então, o ranking dessa instituição acaba sendo elevado. E não tem dúvida que isso é importante para essa instituição, seja ela pública ou privada. Mas, fundamentalmente, existe uma relação estreita entre a instituição e o autor. Ou seja, o autor, além de ganhar visibilidade, ele vai ganhar mais fomento dessa instituição, por ter publicado numa revista de alto impacto, e possivelmente até financiamento. Existem também as agências de fomento, como nós discutimos aqui, elas também querem que os pós-graduandos, todas as pessoas envolvidas nesse processo, publiquem artigos de qualidade, e existe esse sinônimo de artigos de qualidade merecem ser publicados em periódicos de elevado impacto. E, finalmente, os patrocinadores. Aqui nós estamos falando em empresas privadas que realmente patrocinam a condução do estudo, seja ele na área básica, na área aplicada, em diferentes áreas terapêuticas ou em diferentes áreas de interesse científico. E eles também estão muito interessados na visibilidade do seu artigo. Portanto, todos perseguem
um fator de impacto elevado. E, finalmente, a editora. A editora é que acaba lucrando com esse processo. E aqui a editora que nós estamos falando é uma editora privada, que realmente controla e organiza todo esse processo. Por que o fator de impacto foi criado? Eles foram criados no começo da década de 60, porque ele precisava, de uma certa forma, já naquela época, medir a qualidade dos periódicos. E o conceito por trás do fator de impacto é que o valor da informação é determinado por quem a utiliza. Então, é claro que o periódico vai ser medido pelo número de vezes que um artigo é citado por um outro página. Então, baseado nesse conceito, se criou o fator de impacto. Como se calcula o fator de impacto? Tem um exemplo, bastante simples, seria o fator de impacto de 2007, do ano de 2007. Nada mais é do que o número de citações em 2007, de artigos publicados em 2005 e 2006, numa determinada revista, dividido pelo número total de artigos publicados por essa revista em 2005 e 2006. É extremamente simples, mas nós vamos ver como esse cálculo é sujeito a vieses de interpretação e, possivelmente, até algumas formas de manipulação. Os fatores de impacto, vocês simplesmente podem fazer uma pesquisa, eles são muito variáveis, não só em diferentes áreas de interesse, mas também no tempo. Então, a área que você está discutindo, seja ela ciências sociais, ciências humanas, ciências da área da saúde, o fator de impacto varia muito e eles não são comparáveis. Existem até variações dentro de sub-áreas. Dentro, por exemplo, da área de imunologia, fatores de impacto de diferentes periódicos podem ser completamente diferentes. O fator de impacto, como eu mostrei para vocês, ele calcula baseado em 2 anos de publicação, mas já há correntes questionando se essa é a melhor métrica. Há correntes querendo reduzir isso só para o ano subsequente e há correntes querendo que isso seja estendido mais a longo prazo para avaliar o impacto real dessa publicação. É interessante salientar que o fator de impacto é maior conforme o número de autores do artigo científico. E é possível que isso aconteça porque cada um desses autores vai citar esse artigo em publicações futuras. Então, vale a pena ter múltiplos autores independentes dentro do mesmo artigo. O Hélio estava falando sobre áreas que utilizam ou não periódicos. E isso é um ponto importante, porque tem áreas, principalmente, eu acho, de ciências sociais, que utilizam mais livros do que periódicos. Então, é claro que o fator de impacto dessa área é menor do que, por exemplo, da área das ciências da saúde. E existe também uma diferença muito clara em ciência básica e aplicada. Os fatores de impacto dos jornais de ciência básica são muito maiores do que de ciências aplicadas. Também existe o tipo de artigo. Os artigos de revisão são muito mais citados do que os artigos originais. Primeiro, pela facilidade de acesso, segundo, eles englobam uma série de conceitos que podem ser referenciados numa única citação, ao invés de buscar citações originais contidas nessa revisão. E, finalmente, o tamanho do periódico, que é o número de artigos que cada jornal publica por ano, que é o denominador do que nós estamos discutindo aqui. E, finalmente, dependendo da empresa ou que calcula o fator de impacto, qual é a base de dados que eles buscam para determinar a citação.
E essa base de dados pode variar dependendo de quem faz o cálculo desse fator de impacto, maior ou menor. Então, essa é a última citação da Clarivate. A Clarivate comprou os direitos de divulgar o fator de impacto da Thomson Reuters recentemente, e esse é o relatório que eles emitiram em 2012. Vejam só, nós temos mais de 21.500 periódicos de alta qualidade, de 254 categorias de pesquisa e em 112 países. Isso inclui mais de 13.000 revistas científicas, mais de 7.000 periódicos de ciências sociais, mais de 3.000 periódicos de artes e humanidades, sendo que, como o Dr. Arthur salientou, mais de 5.600 periódicos já publicam todo o seu conteúdo em acesso aberto, livre ao público. E talvez, mais importante de tudo, mais de 9.000 periódicos receberam pela primeira vez o fator de impacto. Isso significa que são 9.000 periódicos relativamente recentes. Então, isso dá um impacto do que é o cenário de publicação hoje em dia. Ele é extremamente importante, ele tem uma dimensão astronômica, e é claro que realmente coordenar todas as atividades necessita de um processo relativamente complexo. Quais são as estratégias usadas, então, para aumentar o fator de impacto? A primeira delas é controlar o denominador. Então, itens não originais, ou seja, artigos não originais, que incluem cartas, editoriais, perspectivas. Cada jornal tem uma área que não inclui o artigo original. Esses artigos, eles podem ou não serem incluídos no denominador do fator de impacto. Se eles forem incluídos, o fator de impacto diminui, aumenta o denominador. Mas a maioria não inclui nenhum desses artigos não originais. Mas lembrar que eles podem ser citados, e eles contam como citação. E mais recentemente existe um debate do que fazer com as publicações online. O seu artigo aparece online, mas ele não tem ainda um volume e uma página designada. Como contar a citação desse artigo online, e várias revistas acabam contando esse artigo, que ainda não tem um volume, como citação. Como dito anterior, revisões são muito bem-vindas, são convidadas pelos editores, porque elas são altamente citadas, né? E existe também, por trás disso, não entre as revistas de renome, mas existe o processo de autocitação. Ou seja, você cita trabalhos publicados no jornal ao qual você está submetendo o seu artigo. Isso varia bastante, e a Clarivate controla a porcentagem de autocitação de todos os jornais, né? E vários jornais acabaram sendo, de uma certa forma, descredenciados porque o nível de autocitação foi proibitivo. E existem até o que eles falam de cartéis de citação. Instituições diferentes fazem citações cruzadas. Vídeos e resumos visuais são altamente estimulados, porque atraem o leitor, né? E, como nós discutimos aqui, mídias sociais, né? Todas elas hoje são utilizadas para divulgação, né? E para o aumento da citação. E lá não dá nem para ler, né? Mas o mais importante, a estratégia usada para aumentar o fator de impacto é um artigo de boa qualidade. Quando nós falamos de acesso aberto,
e isso o doutor Arthur salientou bastante na nossa discussão inicial, existem vários tipos. Então, vamos ver aqui o que é o acesso aberto. Eles têm pelo menos 5 ou 6 categorias. O green é o artigo que nós normalmente publicamos. É um repositório aberto, livre para publicar e ler, seja na forma de pré-print. Na verdade, é aquele artigo aceito, onde você não precisou pagar para ser publicado e onde o leitor não precisa de nenhuma forma de pagamento para ter acesso. Esse é aquele artigo tradicional. O Diamond, ele é livre para publicar e ler. E ele é típico do que nós conversamos aqui, periódicos de comunidades ou instituições. Por exemplo, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Todos têm acesso. E não há uma taxa de publicação. O Gold, você paga para publicar, mas ele é livre para ler. E aí, esse jornal já pertence a periódicos de editores. Aqui não está discutido quem é que pagou para que ele fosse publicado. Existem várias fontes por trás disso. Existe o sistema híbrido, onde existe o pagamento para publicar. O artigo é livre para ler, mas o periódico precisa de assinatura. Você precisa ser assinante desse periódico para ter acesso ao artigo. Existe o bronze, que é um artigo livre, porém sem compartilhamento ou reuso. É aquele que você pode olhar na tela do seu computador, mas não pode baixar e não pode compartilhar. E, finalmente, existe o black, que são artigos obtidos de forma ilegal ou por versões piratas. Então, processo, o que chama Open Access hoje, é muito mais complexo do que realmente o termo diz. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma publicação falando de autocitação nas diferentes áreas de investigação. Física, ciências da vida e ciências sociais. E o que nós podemos ver é que a porcentagem de autocitação vem aumentando ao longo dos anos, em todas as áreas de investigação, como uma forma realmente de impulsionar o fator de impacto de cada um dos periódicos. E aqui também tem uma transcrição, aqui são só artigos da área de imunologia, isso você pode obter para todas as áreas que a Clarivate coordena. E o que nós podemos ver, por exemplo, existem jornais que 11, 12, até 13% que compõem o fator de impacto são por autocitação. E se nós excluímos a autocitação, o fator de impacto cai de 6 para 5, de 5,4 para 4,7, ou seja, isso é uma forma realmente de inflar o fator de impacto. E nós temos a visão de que o fator de impacto determina a qualidade. E isso é verdade, mas parcialmente. Então, aqui nós temos um gráfico do número de artigos publicados e o número de citações de duas revistas, a PLOS ONE e a Nature. E o que nós podemos ver é que uma boa proporção dos artigos publicados na PLOS ONE, a escala aqui para a PLOS ONE é em milhares, né? Então, aqui são 10 mil artigos, né? Mas a maior parte deles tem um número de citações que é abaixo do fator de impacto, de 3,1. E, na verdade, para a Nature acontece a mesma coisa. A maior parte dos artigos está publicado, tem um número de citações abaixo do fator de impacto. E esse desvio acontece porque poucos artigos têm um número de citações muito elevado. Então, isso infla, e existe um viés, um desvio do fator de impacto
que é devido ao número muito pequeno de publicações. E aqui vem o desafio do fator de impacto. Esse é um novo score. E esse novo score chama CiteScore. Ele, na verdade, foi produzido por uma dos editores. E a diferença que tem aqui básica é que o CiteScore inclui todos os artigos publicados por um determinado periódico, sejam cartas, editoriais, perspectivas, todos eles são incluídos no denominador. E aí nós podemos ver como isso muda. Aqui nós temos na ordenada o fator de impacto e na abscissa o CiteScore. Então, por exemplo, o Science tem um fator de impacto de 35. Mas se nós colocarmos no denominador todos os artigos publicados, o fator de impacto, esse CiteScore, cai para 12, 13. E para todas as revistas listadas aqui, isso acontece. New England teria 60 de fator de impacto, cai para menos do que 15 por essa nova métrica. Ou seja, todas elas são métricas, sujeitas a críticas as mais variadas possíveis. E aqui tem um exemplo clássico. Nós temos duas revistas, Nature e Science. Nature com impacto de 38, mas quase 75% dos artigos da Nature não tiveram o número de citações relevantes ou coincidentes com o fator de impacto. A mesma coisa com a Science. E eles apanham esse desvio do fator de impacto por um número muito pequeno de publicações, que acaba tendo um número de citações muito elevado. Aqui está o cenário do Transplantation. Esse é um ano que nós fizemos uma revisão. Quase metade dos artigos nunca são citados ou são pouco citados. Aqui, 14% dos artigos publicados nunca foram citados. 32% desses artigos foram pouco citados, uma ou duas citações. 46% tem entre 3 e 9 citações. E só 8% dos artigos tem mais do que 10 citações. Então, o cenário é o mesmo para todas as revistas. Essa é a confirmação da importância das revisões. Nós temos aqui, num determinado ano, 22% dos artigos publicados foram revisões, contra 78% de artigos originais. Mas quando nós vamos olhar a citação por tipo, a média de citações das revisões foi quase 7, comparado com 3,5 dos artigos originais. E aqui veja a importância de um grande artigo de revisão, esse é o Consenso Internacional de Infecção por Citomegalovírus, do qual nós participamos. Se você excluir esse artigo dessa dupla de revisões, aí o impacto cai de 6,7 para 5,9. E, como eu falei, né, artigos especiais e comentários não contam como artigos originais, ou seja, eles não são comumente, não fazem parte do denominador, mas geram citações. Nós temos aqui comentários e artigos especiais, tendo, em média, 2 a 3 citações, que não é muito diferente, por exemplo, das outros artigos originais. Então, eles contam como citações, porém não fazem parte do denominador. E aqui tem um dado interessante, que é a média de citações por país do autor correspondente. Então, nós vemos aqui que até o Brasil vai muito bem na área do transplante. Nós temos 6 citações, em média, por autor correspondente no Transplantation. Comparado com todos os outros países, aí nós estamos muito bem colocados. E, finalmente, assim,
todos os periódicos, eles se comparam. Tá? E aqui nós temos uma extração só de periódicos que publicam na área do transplante, distribuídos aí por fator de impacto de 2001 e 2022. Então, por exemplo, o jornal de transplante de coração e pulmão é que tem o maior impacto, 13,5 em 2021, 8,9 em 2022. O American Journal vem em segundo lugar, o Transplantation em terceiro lugar, e assim por diante. Mas tem algumas informações, né? E se acompanha de forma bastante criteriosa. A maioria dos fatores de impacto em 2022 diminuiu nessas revistas. Possivelmente isso é efeito do Covid. Né? Os artigos relacionados à Covid impulsionaram de forma desproporcional os fatores de impacto. Mas é interessante, por exemplo, que o American Journal contou com quase 71% dos artigos que eram acesso aberto da categoria Gold, ou seja, esses artigos foram financiados por alguém, seja pelo autor, pelo patrocinador, ou eventualmente pela instituição. Ao passo que no Transplantation só menos de 10%. E um jornal que faz parceria com o Transplantation, que é esse Transplantation Direct. Ele é um jornal de acesso aberto, ele é um Open Access Journal, ou seja, todos os artigos lá são financiados. Né? Nós vemos aqui que quase 98% dos artigos publicados neste jornal são dessa categoria. E ganhou pela primeira vez o fator de impacto aqui de 2,3. Em relação às editoras, né? Os periódicos, tradicionalmente, eles fazem parte de sociedades sem fins lucrativos. E as editoras comerciais adentraram no cenário mundial por questão de demanda. Isso começou em 1940. Né? Então, as sociedades sem fins lucrativos não estavam conseguindo lidar com a demanda crescente de artigos científicos que deveriam ser revisados e publicados. Então, uma série de editoras foram criadas, né? E esse slide realmente demonstra, né, como que essas editoras geram lucro. Tá? A Elsevier teve 3,2 bilhões de dólares de lucro, que é 19% do investimento, que nesse ano se comparou, e o lucro era o dobro da Netflix. E ela contém, né, ela engloba mais de 3 mil periódicos, 500 mil de artigos, ou seja, 18% das publicações disponíveis para leitura. A Springer Nature teve um lucro líquido de 1,75 bilhões, a Wiley Blackwell, 1,73. E se nós juntarmos 4 grandes editoras, elas detêm mais de 50% dos artigos científicos de ciências naturais e médicas. Claro que o papel das editoras é importante por conta da demanda, mas dá para a gente entender, né, que isso é um processo altamente profissionalizado para gerar lucro. Quem paga? Existe aquela impressão de que quem paga é quem faz a subscrição. Então, eu faço uma assinatura e, na verdade, eu que estou financiando o jornal. Na verdade, as assinaturas individuais contribuem muito pouco com o lucro líquido das editoras. Quem mais contribui com isso são as bibliotecas universitárias. As assinaturas das bibliotecas universitárias que disponibilizam os periódicos dos alunos matriculados é que financia esse processo. Por exemplo, na Universidade da Califórnia, uns 3 anos atrás, ela
transferia para o Seeger 11 milhões de dólares por ano para acesso irrestrito aos seus 3 mil periódicos. E é claro que isso é uma certificação de qualidade de pesquisa. Por isso que esse processo continua. E, como eu falei, Open Access, que é aquele artigo livre para leitura, as taxas que os periódicos e as editoras cobram varia de 500 dólares até 5 mil dólares. E os editores? Como eu falei, os editores eles estão realmente envolvidos com o conteúdo e a qualidade científica dos artigos. Eles não interferem, não tem nem interface com o processo editorial das editoras. Existe um escritório onde um editor-chefe trabalha com uma equipe técnica que basicamente se concentra na forma, ou seja, se o artigo preenche os pré-requisitos de submissão daquela revista, e esse escritório de entrada faz a primeira triagem de algum tipo de fraude. E essa é uma área muito importante hoje em dia e bastante, que está trazendo bastante preocupação para o futuro, considerando aí todas as atividades com inteligência artificial. Essa área toda aqui ela é remunerada e essa remuneração varia de periódico para periódico. A partir daí, nós temos editores de área, que recebem um determinado honorário que é desprezível, ele é simbólico, e os editores de sub-área também recebem um honorário simbólico. O editor associado não recebe absolutamente nada, e nem os revisores. Então, esse processo precisa mudar, porque o principal elemento que zela pela qualidade da publicação, que é o revisor, é aquele que está no final da cadeia de produção, é onde ele tem menos atenção, menos preocupação. As revistas podem mudar um pouco esse organograma, dependendo do seu tamanho, da sua área de investigação, mas, de uma certa forma, elas seguem esse padrão. E existe um interesse na rapidez. Desde a submissão até uma recomendação para o artigo, se estimula todo esse processo, todas as pessoas envolvidas, que essa recomendação tem que ser enviada para o autor em 4 semanas. Na submissão do artigo, a primeira forma importante, o primeiro processo importante é a forma. E essa forma ela é revisada pelo grupo editorial. Hoje você submete o artigo numa plataforma eletrônica do jornal e amanhã você já recebe o e-mail com a lista de tendências formais que você não cumpriu. Isso é praticamente automático. E ele só passa para análise depois que esse processo inicial de revisão do formato é terminado. Ele passa pelo editor e existem revistas, e tem um escritório editorial específico para isso, onde eles já determinam, independente da qualidade do artigo, se aquele artigo é adequado para esse periódico. Ele pode ser rejeitado sem nenhum comentário. Simplesmente, esse artigo não preenche os critérios, o interesse do nosso periódico. Significa que ninguém acabou lendo esse artigo. Ele pode ser
tem interesse, a revista demonstra interesse, ele vai ter uma segunda análise, que é a análise que nós chamamos de mínima qualidade. Eu devo ou não encaminhar esse artigo para revisão, ou seja, eu devo convidar ou não revisores. Esse processo, por conta até da dificuldade de encontrar revisores, está sendo hipertrofiado. Aqui nós estamos no nível do editor associado, que é ele que recebe e toma essa decisão. Eu vou rejeitar este artigo sem a revisão externa ou vou solicitar a revisão externa desse artigo. Ele que toma essa decisão. Se ele tomar a decisão de rejeitar, pelo menos, ele tem que fazer um comentário que seja adequado do porquê que esse artigo não foi encaminhado para revisão e mandar isso para o autor. Ele pode convidar os revisores, porque ele acha que esse é um artigo relevante e que tem potencial para ser publicado na revista. E se espera que os revisores façam análise em 14 dias. Todas as análises dos revisores são agrupadas, o editor associado faz um compilado e faz o seu primeiro julgamento, mas ainda existe o julgamento de mais 2 editores para fazer o consenso que é enviado para o autor. Sem esse consenso, o artigo está rejeitado, mesmo que tenha sido enviado para revisão. Esse artigo precisa de revisões menores ou maiores. Dificilmente, raramente, um artigo original é aprovado sem nenhuma modificação. Cartas editoriais, comentários, existe uma maior possibilidade, mas artigo original sempre vai requerer uma revisão. E como os editores precisam determinar o número de artigos para preencher os volumes mensais ou periódicos da revista, o critério ele é um pouco flutuante. Se nós temos uma quantidade suficiente de artigos aprovados, o nosso critério de seleção é mais rígido, mais estrito. Se nós estamos vendo que o número de artigos já aprovados é muito pequeno, nós não vamos conseguir fazer um novo número, um novo volume, o critério de revisão é um pouco mais em termos da sua recomendação. Então, aqui está a minha experiência, eu estou como esse editor adjunto do Transplantation desde abril de 2014. Já passou pela minha análise mais do que 2.500 artigos científicos. Nesse processo de 15 dias para os revisores, 1 dia para cada editor, dá uma revisão por dia nos últimos 5 anos, com a taxa atual de aceitação de 15%. E aqui dá para vocês entenderem como esse processo é extremamente heterogêneo. Nós temos aqui o editor associado, a performance dele. O editor associado é o editor que convida os revisores. E aqui em azul, o tempo até ele convidar os revisores. Isso é totalmente eletrônico na plataforma. Ele vai lá, escolhe o revisor, clica, então tudo é automático. E o tempo que ele demora para decidir a recomendação do artigo, uma vez que os revisores mandaram seus comentários. E dá para a gente ver que varia de menos do que 1 dia até quase 25 dias. Todos eles são editores associados. Esses são os bons, os que realmente cumprem a função designada pelo periódico. Eles convidam os revisores rapidamente,
e fazem a recomendação rapidamente. Aqui, como se diz, dá para melhorar, mas aqui é um problema sério. Nós não temos problemas só com revisor, nós temos também problemas com editores. E aqui está o editor. Essa é a função que eu assumo no jornal. Eu não sei quem eu sou aqui. Então, são 15 editores, né? E é o tempo para fazer a recomendação também. Então, eu recebo comentários dos revisores, do editor associado, e faço a minha recomendação. Normalmente, o jornal pede 48 horas. Aqui é o número de dias, né? Então, tem também editores adjuntos que levam mais de 15 dias para fazer, mais de 6 dias. Né? Aqui é o número dos editores, aqui é o número de dias que levou para fazer a recomendação. E, finalmente, o revisor. Né? O revisor é a pessoa fundamental nesse processo. Existem periódicos que você pode indicar, sugerir revisores, da mesma forma que você pode dizer que esse revisor eu não quero que faça a revisão do meu artigo. E, normalmente, isso acontece porque esse revisor possivelmente trabalha na mesma área que você trabalha e ele tem uma tendência natural a ser muito mais crítico com o seu trabalho do que os outros. Mas, nesse processo, o revisor sabe quem é o autor, mas o autor não sabe quem é o revisor. A única revista que eu tenho contato em que o revisor é proclamado, identificado, é o British Medical Journal. O revisor, ele é identificado. Teoricamente, ele é especialista, né? E é importante isso, né? Daria para a gente discutir aqui 40 minutos por que alguém aceita fazer uma revisão assim, de um artigo científico. Ainda mais porque ele é avaliado pelo editor. O editor vai olhar a revisão que ele fez. E aí existe uma tendência, se você convida múltiplos editores, deles realmente quererem demonstrar todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Ao ponto que existe uma piada que vários revisores querem ser coautores do seu trabalho. E tantas sugestões que eles fazem de análises que você não fez. Ele é comparado aos colegas, não tem remuneração, e o dilema dele é aceitar ou não aceitar fazer a revisão. E nesse dilema, a maior parte deles atualmente está recusando. Qual é a deficiência? Eles não são remunerados. E existe um problema crescente nos artigos atuais, né? Que são métodos estatísticos complexos, todas as partes de omics, seja genômica, metabolômica, proteonômica, e as análises de inteligência artificial e aprendizado em máquina. Quando você for submeter, escolha o periódico mais adequado para o seu artigo, escolha um título relevante e claro. O resumo é o comercial do seu trabalho, portanto, importante salientar qual é a novidade, e ele tem que ser claro, conciso e correto. E a maior parte dos artigos é rejeitada nesse ponto, título e abstract. Quando você for ressubmeter um artigo científico respondendo todas as perguntas dos revisores, primeiro, você tem uma chance grande de aceitação, mas ela é variável. Agradeço os revisores, eles trabalharam de graça. Responda cada um dos questionamentos de forma clara, concisa e correta. Não faça respostas evasivas ou argumentativas. A resposta é sim, não fiz, não tenho, não foi o objetivo do estudo. Quando um revisor pega um texto de uma página para explicar que ele não fez aquilo, ele fica irritado. Tenha certeza que ele vai ler esse artigo antes de dormir. Imagina só a situação.
E, finalmente, o problema crescente, que é plágio ou má conduta na pesquisa. Ela vem aumentando aí nos últimos anos e nós vamos ter que desenvolver ferramentas muito mais sofisticadas para detectar. Nós temos aqui fraude, conduta inapropriada e uma suspeita de conduta inapropriada, todas em laranja. E ela vem crescendo nos últimos anos. Só para lembrar, a primeira fraude foi Benjamin Franklin, em 1756. Só para vocês terem uma ideia que isso é parte da natureza humana. Então, finalmente, a editora, se nós voltarmos aos 4 grandes personagens, ela encara isso como um negócio. Os editores têm foco no conteúdo científico. Os revisores, é difícil dizer a intenção da participação deles nesse processo, e possivelmente isso explica aí a dificuldade crescente de encontrar revisores capacitados. E os autores, com os artigos, ganham exposição, colaborações, financiamento e, eventualmente, até progressão de carreira. Mas a mensagem final é importante. Os periódicos selecionam e publicam uma amostra de artigos que refletem uma faixa definida de valores de citação. Os números reais de citação são gerados de acordo com um processo aleatório pós-publicação. E o fator de impacto é reflexo da seletividade desse processo de revisão por pares, mas o número real de citações geradas por artigo não tem relação estreita com a qualidade. Então, não tenham a noção de que citação é igual qualidade, porque na maioria das vezes ela não é. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta assim rápida. O ranking das revistas ela é bastante estático, porque tem uma revista aqui no Brasil. Nós não temos no Brasil nenhuma revista médica que tenha um índice de impacto alto, porque dependendo da qualidade do meu trabalho, você tentar esse trabalho numa revista que tem um índice de impacto alto já. Então, eu vou deixando, e as publicações que são enviadas, os artigos que são enviados para publicação em periódicos nacionais, são aqueles que não foram aceitos nos periódicos internacionais. Então, ele vai ser pouco citado, e até em função do idioma, muitas vezes ele nem é conhecido. E a publicação assim, de alto impacto que nós enviamos, ela passa a ser mais lida no exterior do que aqui no país. Ela não circula nos periódicos que circulam na revista nacional. Daí isso não tem solução, né? Porque eu como pesquisador, quero publicar numa revista de maior impacto. E a revista, eu só vou publicar numa revista nacional, está começando agora, quando esse artigo não for publicado nas revistas que têm maior impacto. Então, nunca cresce, porque ela vai ter sempre uma pequena citação. Durante a pandemia, nós abordamos um pouco esse processo. E isso é um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso. Então, quanto maior for o seu fator de impacto, maior a chance de continuar crescendo. Não tem como você intervir nesse processo. Porque, da outra vez eu falei, quem é que não quer um artigo publicado numa revista de alto impacto aqui? Todos nós queremos, por todas as consequências que isso gera. Então, quando nós temos uma revista nacional, a minha única sugestão seria que nós fizéssemos uma revista de revisão. Todas as revisões combinadas. Isso seria na língua nacional, o que facilita a leitura disseminada no Brasil, certo? Os autores dessa revisão poderiam citar os artigos originais publicados nas revistas. Eu acho que isso seria o maior serviço que as revistas nacionais poderiam fazer para a área da pesquisa no país.
Nós temos a Elodie, o Luiz Juliano, o Celso Belato e a Érica. Então, são 4 perguntas e encerramos as perguntas aí. 4 comentários. Elodie. Bom dia a todos. Primeiro, assim, agradecer ao Hélio, é sempre um privilégio poder ouvir ele falar de qualquer coisa, então é sempre uma experiência fantástica. E também, assim, parabenizar pelos conceitos didáticos do processo editorial, que não são comuns à maioria das pessoas, né? Eu tive uma experiência que encerrei agora, 2 meses atrás, como editora de uma revista, a revista do meu hospital, durante 8 anos, e é um desafio muito grande, a gente até conversou sobre isso anteriormente, e, assim, utilizando todos esses conceitos que você fez, você colocou, né, a gente conseguiu uma revista que era invisível, ela passar hoje tem um Qualis B3, e não é pelo fator de impacto, sim pelo impacto, aí vem, como você citou, não pelo fator de impacto da Reuters e agora Calivate, mas pelo fator de impacto do Google, que é um movimento, acho que muito interessante. A minha pergunta era o seguinte, aí na verdade não como editora, mas nem como revisora, mas como autora, né, como orientadora de pós-graduação e como pesquisadora, com grande dificuldade de encontrar uma revista que se interesse pelo tipo de produção que a gente faz, né. Você citou que assim, aqueles 2 primeiros gargalos, né, os primeiros, o gargalo da formatação é uma questão de trabalho, né, de hard work, que todo mundo consegue passar. Mas os 2 primeiros gargalos, que são em nível editorial, então uma das coisas que a gente criou nessa revista, que eu era editora-chefe, era que a gente tinha esse gargalo de qualidade, de escopo, né, e a partir dali, somente 20% dos artigos que a gente recebia iam para revisão. Isso mudou muito a revista, acho que foi uma coisa importantíssima, e é o que a maioria das revistas fazem. Mas a minha pergunta é, você até falou de algumas coisas que positivamente influenciam essa decisão inicial, mas o que negativamente influencia? O que eu não devo fazer, pensando que eu tenho uma pesquisa, que ela tem uma resposta que pode ser pequena, pode ser limitada, mas eventualmente ela pode interessar a revista. Mas então, portanto, o que eu não devo fazer para eu poder passar desses 2 primeiros gargalos? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de ouvir. Como eu salientei, a orientação é do que você pode fazer. O que você não deve fazer é difícil de exemplificar, até porque existe também um hábito dos autores de enviarem artigos científicos que reconhecidamente essa revista não vai aceitar, seja pela qualidade do artigo científico versus a relevância da revista. Mas o que eles objetivam fazendo isso é ter uma revisão. E no processo de revisão, os revisores, se forem qualificados, eles contribuem muito para o produto final. Então, eu não tenho nada contra enviar um artigo para qualquer revista, não tenho dica para dizer se vai ser aceito ou não. Eu tenho dicas de como aumentar a chance de aceitação. Mas tentar sempre vale a pena, e o Dr. Medina salientou aqui que um dos artigos que nós escrevemos, nós tentamos 8 vezes, e na 8ª nós conseguimos. Essa experiência eu também tenho, de 8 vezes. Mas uma das coisas, só para finalizar, doutor Medina, assim, uma das coisas que a gente imagina é quando a gente escreve a cover letter, né, a gente, autor, tenta imaginar qual é o impacto e a importância. A gente escreve isso, né, qual é o impacto e a importância. Mas realmente, muitas vezes você se sente... Tem isso que você faz, aquilo que a gente tenta, e outro que a gente imagina que aquela revista iria mesmo se interessar por aquilo, né? Mas, infelizmente, muitas vezes não funciona. Só deixa eu falar. Elodie, nós não lemos cover letter. Não perca seu tempo com cover letter. Luiz Juliano. Oi, Hélio. Foi muito boa a apresentação, foi muito interessante. Tem uma questão que você não colocou, é o acesso ao Science Hub. Quer dizer, é onde você tem acesso
a maioria das publicações em qualquer área, e é de graça, é aquele site europeu, russo, né? Não só de artigos, tem outro também de livros, né? Isso, para nós aqui do terceiro mundo, tem sido de uma utilidade fantástica, embora ilegal. Como é que você vê isso, Hélio? Talvez tenha passado rapidamente, mas dentro do critério de acesso aberto, a última categoria é o Black. E essa categoria Black de acesso livre inclui o Science Hub. E todas as editoras estão trabalhando para limitar o acesso aos artigos publicados nos seus periódicos via esse site. Por outro lado, as editoras estão tornando acessível os seus artigos mais precocemente. Antigamente, demorava mais do que 1 ano, 2 anos, 3 anos para a revista abrir o acesso aos seus periódicos. Agora, as revistas estão abrindo o acesso depois de 1 ano. E existe um movimento, dependendo aí da questão de financiamento, para que todos os artigos publicados sejam de acesso livre ao leitor. Né? Mas são essas as medidas que estão sendo tomadas. Professor Celso Granato? Oi, Hélio, super obrigado, viu, por compartilhar com a gente a tua experiência. Isso aí é um aprendizado, né, para a gente, por mais tempo que a gente tenha de rodagem, né? Uma coisa que me incomodou uns anos atrás é porque eu era revisor, né, sou revisor de uma revista de uma área bem específica, medicina tropical, né, infectologia, e me incomodou muito, porque na minha estatística eu recusava 80%, 90% dos artigos, né? Pelas características da revista, havia muita coisa da África, da Ásia, da América Latina, né? Mas eu estava bem incomodado e resolvi falar com o editor-chefe, né? E ele deu uma resposta curta e grossa, né? Ele falou, só você está na média, viu? É isso mesmo que todo mundo faz. Qual que é a tua experiência do ponto de vista do revisor? Por conta dessa dificuldade de encontrar revisores qualificados, se nós olharmos para a qualidade das revisões, elas pioraram assim, substancialmente nos últimos 10 anos. Então, para o mesmo artigo, nós temos um revisor que acha que tem que aceitar e o outro que diz que aquilo tem que ser rejeitado imediatamente. Então, nessa situação, fica a cargo do editor realmente lançar um veredito. Na maior parte das vezes, né, quando os revisores estão interessados, né, ainda existe entre os editores mais 2 níveis, pelo menos, para rejeitar. Mas, como eu falei, aqui no Transplantation, atualmente, o índice de rejeição é de 85%. Né? E ele, eu diria que 75% já vem com a recomendação de rejeição dos revisores. Né? E os editores acabam contribuindo com adicionais 10% nesse processo. Legal. Obrigado, Elinho. A Érica, depois a Dulce e encerramos. Bom dia a todos, obrigada, Hélio, pela palestra. Tenho 2 perguntas rápidas. Como é que você vê algumas revistas aumentando o número de suplementos especiais, aumentar o número de artigos submetidos e, consequentemente, aumentar o fator de impacto? E uma outra pergunta em relação à retratação. As revistas, elas lidam muito mal ou pouco, né, com as retratações. Há algumas pessoas que acreditam que deva ter também um fator de retratação, a revista, como tem um fator de impacto. Porque muitos artigos continuam sendo citados, mesmo depois que foram retratados. Em relação à primeira pergunta, eu acho questionável essa estratégia, porque os suplementos, os artigos vão entrar no denominador também. Normalmente, os suplementos são revisões, né,
encomendadas, né, em que se questiona um pouco mais ou um pouco menos o processo de revisão do conteúdo. Então, eu não acredito que isso seja uma estratégia, ou que é uma estratégia, mas eu não acredito que ela vai elevar o fator de impacto. Em relação à retratação, você está totalmente incorreta. Nós discutimos isso durante a pandemia. É difícil você detectar, demora, porque existe uma interação muito estreita entre a editora, o autor e a instituição, para você definir dolo, né, e realmente publicar uma retratação. E, no final, se você olhar os artigos que tiveram retratação, eles foram citados num número maior de vezes depois da retratação do que antes dela. Então, é um processo que ainda, esse processo editorial ainda não soube lidar de forma adequada. E eu acho que vai piorar, porque com essas ferramentas atuais aí, a produção de dados vai ser muito difícil de ser controlada. A última pergunta, o comentário do Dulce. Oi, Hélio, ótima apresentação sua. Acho que nós conversamos outro dia, comentamos alguma coisa. Eu gostaria que você comentasse para o público sobre as editoras que, como o caso daquela MDPI, deixa eu até checar o número aqui, que em 2023 os principais títulos dela, o de sustentabilidade e o International Journal of Molecular Science, eles programaram, cada um dessas revistas, cerca de 3.500 edições especiais, 9 edições por dia de revistas de exemplares especiais, para alavancar o impacto, né? Que isso está refletindo muito. A MDPI e a Hyundai estão com esse problema muito sério, que é uma forma de fazer o impacto subir de uma maneira muito, para mim, muito, eu diria até desonesta. E a segunda coisa que eu queria comentar com você, que saiu até na revista agora recente da FAPESP, é sobre o chat GPT, né, com os plágios, que existem 3 tipos importantes de plágio com essa dinâmica do chat GTP, que eu acho que os editores vão ter que tomar muito cuidado, né? Porque está tendo, como se diz, transcrição literal, né? Obtido e copiando e colando, tem trocas, a paráfrase, né? Com troca de palavras e sinônimos, e o uso de ideia elaborada por outra pessoa e reformulada pelo chat GTP. Só queria que você comentasse esses 2 aspectos, por favor. No primeiro ponto, isso só traduz o meu slide inicial, né, que é a perseguição pelo fator de impacto. Né. Essas que você mencionou são só uma das estratégias que estão sendo lançadas, e eu acredito que no futuro virão muito mais. Em relação ao chat GPT, já teve um artigo que colocou o chat GPT como coautor. Mencionou lá, e agora as revistas estão distribuindo informação que não aceitam o chat GPT como coautor, né? Mas é claro que isso vai aumentar também nos próximos anos, né? E isso não entra no processo de avaliação do artigo científico, isso não entra no nível do editor. Tá? Por exemplo, existem programas que fazem rastreio de parágrafos iguais, sentenças iguais, expressões iguais, ele dá uma porcentagem de similaridade com artigos prévios. E isso é feito antes que o artigo seja entregue ao editor. E essas atividades terão que ser implementadas de uma forma mais rigorosa, com ferramentas mais sofisticadas, porque, como você falou, essas ferramentas serão utilizadas no futuro de forma bem disseminada. Obrigada, Aline. Bom, antes de encerrar para a Sapuel, eu queria anunciar a reunião da semana que vem, que está na mesma direção, que é relacionada à publicação de artigos em periódicos.
é o Roberto Pestana, que vai falar. Ele é um médico jovem, pesquisador, e que utiliza imensamente a rede social para divulgar os trabalhos que ele faz, tanto o trabalho assistencial como o trabalho na área de pesquisa clínica, que ele é bastante envolvido. Ele vai falar sobre mídia social e atividade médica na próxima semana, não só em relação à publicação, mas também divulgação do seu trabalho no assistencial médico, como meio de divulgar o seu trabalho para a rede de médicos e pacientes. Então, eu quero agradecer imensamente mais uma vez, não só pela tua apresentação, que é sempre rica e brilhante, mas também por esses 35 anos e por toda a história aqui no Hospital do Rio. Depois de 25 anos aqui no hospital, que nós estamos comemorando agora, com essa equipe brilhante que tem na pesquisa clínica. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse grupo desde 1985, e poder compartilhar todo esse desenvolvimento que aconteceu, principalmente nos últimos 25 anos aqui no Hospital do Rio. E é um prazer assim, muito grande de poder compartilhar com todo o corpo clínico do hospital e disseminar aquilo que a gente tem, que é conhecimento. Conhecimento que não é disseminado não existe. Né? Eu agradeço a todos pela colaboração todos esses anos aí. Obrigado, Domingos.